tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Deus se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o céu, os dignos do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, todos são de ver. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra te servir,
te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda quero te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Como as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás. Pai do Senhor, vocês estão bem? Vocês estão bem? Dormiram bem? Como vocês estão? Tá com saudade já? Eu tô aqui para a glória de Deus, mais um dia, né? Já fiz minha corrida, acordei cedo, tomei meu banho, já me alimentei e agora eu quero me alimentar mais e mais do mundo espiritual. Hoje, a palavra é revelada através do poder do Espírito, na revelação espiritual e não na revelação bíblica, tá certo? Quero agradecer a Deus por mais um motivo de alegria, estar com as minhas ovelhas lindas, pessoas que eu amo a longa distância. Dizer que eu estou emagrecendo, tô ou não tô, gente? Tô emagrecendo, ó, a barriga tá caindo, ó, a barriga vinha aqui, né? A barriga, o botão até abriu esses dias, né? Tô emagrecendo, o negócio tá sério, tô indo bem, tô ou não tô, pessoal? Barriguinha, ó, acabou, tá indo embora. Mas vocês estão pensando o quê? Tá muito bonito, obrigado, Enzo. Emagrecendo um pouco, correndo, tu tá correndo. Tava correndo ali, o cara falou assim, pô, você quer jogar no Palmeiras? Eu falei, não jogo bola. Aí veio outro cara, empresário, que quer jogar no São Paulo. Eu falei, não, de atleta, andando, correndo assim, olhando pra cima, assim. Tô brincando. Então, graças a Deus, tô tirando, né? Não é Monjaro, não. Falar em Monjaro, eu fui no pastor José, né? Você emagreceu em 2 dias? Eu falei, alimentação, amigo. Dormir cedo, tomar bastante água, limão, pepino. A gente perde a barriga, a pança. A pança estava desse tamanho. Você fala, agora eu vou descer a lei nesses pastores pançudos, porque eu já fui pançudo. Igreja Pai do Senhor, hoje é um motivo de muita alegria estar aqui. Eu queria que hoje vocês dessem o like no vídeo, para que a gente começar a voar nessas áreas do novo tempo. Alguém sabe o título do vídeo hoje? Muito forte, hein? Meu Deus do céu, muito forte. Muito forte mesmo. Eu digo a vocês que vai ser falado aqui, tá? Pombagira, isso, Pombagira Rainha. O que é essa Pombagira Rainha? Ninguém sabe? Pombagira Rainha é uma entidade, tá? Não é um demônio, tá? Não é demônio. Pombagira não é demônio. Os pastores falam, o demônio da Pombagira. Não tem demônio Pombagira, não existe. Não é demônio, Pombagira não é demônio. Diga assim, Pombagira não é demônio, tá? Os pastores mentem para vocês não... Eu vejo esse pastor falando tanta besteira, eu falo, meu Deus do céu, onde eles tiram essas coisas? Pombagira é uma entidade espiritual, certo? Pombagira não é demônio. Pombagira sequestrou, né, os nossos cantores, e aí hoje nós vamos falar sobre isso, que é uma coisa muito séria, que ninguém fala sobre isso, né? Pombagira não é demônio, Chucaveiro não é demônio, demônios são anjos caídos, tá? Muitas pessoas falam, o demônio da Pombagira, o demônio, não, isso aí é heresia, tá bom? Para ganhar visualizações em cima de vocês, e muitos idiotas mentalmente. O que é idiotice? Idiotice é quando a pessoa está lerda de pensamento, isso é idiotice. Idiotas que ficam seguindo esses pastores mentindo na cara de pau. O demônio da Pombagira, o demônio do Tranca-Rua, o demônio da... Negativo, não tem demônio, nada disso, é entidade. Tá bom? Demônio não é qualquer um que expulsa demônio, tá?
para qualquer um que expulsa demônio, não. Tem que estar na consagração, senão, na época de Jesus não tinha entidade. Tá? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? A entidade veio depois de um ritual africano que abriu um portal no inferno, dando legalidade para as pessoas da terra descerem ao inferno e voltarem novamente como espírito. Eu vou mandar um dia um ensino sobre isso, muito forte, né? Eu não sei que africano foi esse daí, que tocou esse tambor e abriu a tigela do inferno. Ô homem maldito. Ô hominho, viu? Ô hominho, tá? Entendeu? Você tem a pombagira, tem a pombagira uma portuguesa, né? Sempre esqueci o nome dela. Tem uma pombagira que vivia no esgoto, que é um mulambo, né? E os demais, é uma coisa terrível, né? Era só a legião, no tempo de Jesus era só a legião que atacava, hoje as entidades estão representando os demônios. Ô louco, o Evanildo falou que uma coisa apertou o pescoço dela lá agora. Aí eu tô falando pra vocês, ó, só falar deles, dessa entidade, já começou a irmã aqui, ó. Olha aí que a irmã falou aqui, olha aí. Apertou que hora? Agora, irmã? Meu Deus do céu. Ixi, já começou já? Ih, eu tenho que orar pro povo aí. Os demônios nem podem me ver minha voz, que já começa a atacar as pessoas. Olha lá, leia o comentário aí. Ixi, pegou o pescoço da irmã lá pra irmã sair do vídeo. Meu Deus do céu. Já começou? Já começou a bater? Já começou a atacar? Muito espírito não é brincadeira, não. Não é brincadeira. O mundo espiritual é uma coisa séria. Não tá baixo não, irmão. Todo mundo me ouvindo bem, né? O seu celular que tá baixo aí. Tá certo? O que é isso daí? Já começou? Eita, vou falar pra você, viu? Olha, meu irmão, tem gente que não vai conseguir ouvir esse vídeo, tá? Porque ele é muito forte espiritualmente, tá certo? Então, é coisa séria. É muito sério, pra você ter ideia. Eu começo, as entidades me odeiam, cara, me odeiam. Pombagira já tentou ter relação sexual comigo várias vezes à noite, madrugada. Ela tem várias tatuagens. Já essa que eu vi, a Naninha, chama Naninha, olha o nome da desgraça. Estão preparados para ouvir? Cadê os likes no vídeo? Falta 40 likes. Por que tem pessoas que não dão like? Será que é o diabo que usa elas? Eu acho que sim. Porque não tem por que você não glorificar algo que vem do céu. Não tem por que você esquecer de adorar a Deus. Como nós vamos esquecer de adorar a Deus no mundo? Não tem como. Se eu estiver ouvindo uma coisa que é bênção para minha vida, na hora eu falo, opa, transmite para outras pessoas. Vocês não deixam o inimigo usar vocês, não. Tá certo? Bom, igreja, vamos sem perder de tempo. Queria trazer uma mensagem de Deus para vocês. Tá? Quem pegou no seu pescoço aí, Vaninho, já saiu e foi embora. Acabei de ver ele embora agora, pela janela. Olha só, tem uma janela azul, eu vi. Veja bem, vamos lá. Presta atenção no que eu vou falar aqui, tá certo? Eu queria trazer uma mensagem que foi revelada por mim. Queria agradecer a vida da irmã Audicédio por ontem ter participado conosco. Irmãos, hoje à tarde tem um dentista, não sei se vai dar tempo de voltar, certo? Para fazer o culto às 3. Tá bom? Então não sei se vai dar tempo. Então eu já estou avisando já, porque daqui a pouco Deus me toma aqui, eu não consigo falar. Então eu vou falar antes. Então eu tenho o dentista porque eu vou viajar, então eu não posso fazer manutenção sem viajar, sem fazer manutenção. Então, já tem uma multidão já em Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul, uma multidão nos esperando lá, inscritos de todo o Brasil, estão já indo para Mato Grosso. Vai ser um culto de poder, de milagres, de maravilhas, revelações poderosas, tenho certeza, onde Deus vai fazer uma grande obra naquele lugar, eu tenho certeza disso, tá bom? Então você que é de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, nós estaremos lá. Quero já falar que eu cancelei algumas caravanas, eu falei para os irmãos em Pará e aí mais ônibus lotados para lá, não cabe, a igreja não cabe, tá? Então, muita gente, nossa, vai ter muita gente, vocês vão ver lá na live, vai ter muita gente. Não vai caber na igreja, vai ter gente para fora, vai ter mais aí uma multidão de 500, 600 pessoas no mínimo, tá?
Muitas vezes as pessoas nos odeiam, mas tem muita gente que nos ama, gente. Você não tem noção. É mais os que amam do que os que odeiam. Então, vão estar lá adorando o Senhor conosco, tá? Eu estou feliz por esse amor, por esse carinho, esse abraço. Por que lotam o culto do pastor Júlio? Porque o pastor Júlio tem sinais, né? Muitos sinais. E a Bíblia fala que se não vê os sinais, como crerão, né? Então tem muitos sinais. Não é apenas uma pessoa lá pregando, uma revelação assim. Tem duas pessoas aqui com dor de cabeça. Levanta, não é você. Não, não é você. Não é você, não. Você gosta de leilão de Deus é amor? Aí eu tô cansado. Falei para Deus quando eu era assim, Deus, não quero trazer uma revelação para uma pessoa assim. Deus me deu essa graça de trazer o culto escondido, nas enfermidades principalmente. Vocês veem que Deus me usa muito em revelação de enfermidade. E graças a Deus está dando tudo certo, profecias, curas, libertação, sinais espirituais como arrebatamento de sentidos, um anjo aparece na igreja, é algo assim que eu louvo a Deus porque eu sou especial. Eu posso falar com toda a boca altivez que eu fui elogiado, eu fui premiado do céu pelos dons que eu tenho e também por trazer uma mensagem poderosa. Acho que as mensagens que Deus me usa são poderosas, ela entra na alma, ela entra no peito, ela faz coisas tremendas. E quem já participou do culto com o pastor Júlio sabe que eu não sou mais aquele homem, né? Deus vai tomar minha vida e o céu desce mesmo. Não teve um culto que eu não vi o céu descer. Todo culto o céu desce. Nunca teve um culto morno. Alguém já viu um culto morno meu aqui pela internet? Todos os cultos nós sentimos uma glória tão forte que a gente se arrepende, a gente chora, a gente lateja, porque é uma coisa que Deus tem comigo até a minha morte, né? Que é esse pacto de vitória. Nunca teve um culto assim, que culto chato. Foi mais ou menos. Então, não tem esse negócio. Então, é muito poder, muita graça, muito vigor, muita justiça, tá certo? E é isso, meus irmãos. É isso aí que a gente tem que fazer, tá certo? E vamos embora, vamos buscar o Senhor. Igreja, todos preparados aí? Vamos falar um pouquinho com Cristo. Abre comigo a Bíblia Sagrada, no livro, graças a Deus, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. 2 Timóteo 2:10. Calma aí, sem doutrina, você vai sair logo nessa aflição. Logo. Tem gente aflita aí na live. Essa live é perigosa, tá, gente? Eu tô falando pra vocês, estamos lidando com coisa grande, tá? Muito espiritual, coisa tá séria. Eu vou passar mais prova que vocês. Eu vou passar cantando, dando glória a Deus. Versículo 10. Mas tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança. Perseguições e aflições, as quais não acontecem em Antioquia, Iconio, Listra, e quantas perseguições sofreu o Senhor de todas me livrou. E, na verdade, todos que desejavam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, é claro. Quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendeste, que estás convicto, sabendo de que tens aprendido. Pois desde a infância vos conhece as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Exorte, pois, também diante de Deus e de Cristo Jesus, que é de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra dentro e fora do tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e todo ensino. Porque virá em tempos que não suportarão a sã doutrina, mas tendo conselho nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias concupiscências ou cobiças. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, se sobres em tudo, sofres aflições, faz a obra de evangelista, cumprimenta o ministério. Isso aqui é muito sério. Meu Deus do céu. Vamos orar. Pai, obrigado por estar aqui nesse momento. Obrigado por estar, Deus, na dimensão do teu Espírito. Me usa com o teu poder, a tua graça, a tua benevolência, para que essas almas venham entender o teu Espírito, venham entender a tua graça e o teu amor. Em nome de Jesus. Igreja, olhe para cá. Meus irmãos, a coisa está séria nesse exato momento que Paulo dá essa carta a Timóteo. A carta de Timóteo é uma carta de bater na cara. É uma carta de fazer sacudir a poeira, de avivar uma igreja morta, de ressuscitar os mortos que estão na fé totalmente falidos.
Nós estamos falando acerca de uma profecia. Aqui não é uma existência, é uma profecia. Porque não suportarão lá na frente a grande sã doutrina. Então nós estamos falando agora de alguns eixos que a igreja carreta para essa carroça andar. E por que carroça? Porque a igreja está cansada, é uma carroça velha. Então existe um eixo ainda, pouco ainda, que executam esse andar, que faz com que a igreja vá em direção ao céu, mesmo cambaleteando. Nós estamos vivenciando um maior tapa na cara que é virgem, que é para estar virgem, claro, mas não está mais virgem. A igreja está transando com Deus desse mundo, tendo relações sexuais com Ele. Então, cobiçando assim a vida dessa terra, a igreja está cambaleteando com a carroça velha. E alguns eixos ainda faziam a igreja andar, que é o eixo da misericórdia de Deus, trazer ministros e também fazer algumas pessoas serem escolhidas para um culto ou avivamento que ela precisa para estar agarregando essa fé e levantando ela ao cerco do final para Nova Jerusalém, ao encontro de nosso Deus. Meu Deus do céu, que palavra, meu Deus do céu. O que eu falei aqui? Misericórdia. Meu Deus. Ah, Deus, me usa mesmo. Ah, que coisa é isso, que coisa linda. Que coisa linda que eu ouvi agora, Jesus. Andai chomam de quemandagai. Que forte, aleluia. Vocês ouviram o que Deus falou aqui na minha boca até agora? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Da onde saiu isso aqui? Se não vem do Espírito. Que sabedoria, meus irmãos. Que sabedoria tem o Espírito Santo. Então, sim. Tá, perfeito. Então, como servo, agora abre a minha boca e com um fôlego atraente, porque o fôlego sai palavras de vitória, de conquista, vai entrar nos seus ouvidos agora uma dimensão absoluta, concreta e real. Adversa do mundo, separadas desse lixo chamado lixo gospel. Estamos agora vendo, meus irmãos, o inferno. A igreja dos anos começa agora na Antioquia, todos foram chamados cristãos, ela começa a ganhar força. A Bíblia diz que Paulo viaja, abre a igreja de Antioquia, abre Listra, vai, naufraga ali na ilha de Malta, e todo esse artifício de Paulo andando, fazendo com que as igrejas sejam abertas, dando a doutrina de Coríntios, levando a doutrina para Timóteo para Tito, nós vemos a igreja crescendo. Mas acontece que eles começam a ver lá atrás. Os homens, a igreja dos anos 1900, começa a ver uma origem bíblica. E qual é essa origem bíblica? A origem bíblica é que existia levitas. E que levitas são esses? Levitas são aqueles que levavam os alimentos ao altar do Senhor, que eles que pagavam o dízimo. Então eles também ajudavam para a limpeza do templo. Então agora algumas pessoas, alguns personagens que vêm agora para a igreja do século XX, ou do 18 para 19, começam agora a inventar nos seus corações que os levitas adoravam a Deus, adoravam com alimentação. Então agora vamos adorar com os nossos louvores. Eles pegam a parte de Davi, dizendo, todo ser que respire, louve o Senhor. Mas a adoração de Davi não era um cântico, era uma exclamação, isso ninguém sabe. Não era cantando que Davi proclamava a Deus. Era lírios e poemas que davam a ênfase de poder dos céus para com a terra. E nesse momento, agora existe uma cláusula muito grande. Eles começam a dizer que levitas são aqueles que cantavam. E começa um ministério de levita na casa de Deus, que não existe. É um ministério mentiroso, não existente, que todo mundo fala, eu sou levita. Levita só se for do inferno, porque Deus, os levitas não faziam isso. Eles começavam, eles cuidavam do templo, eles exerciam a fé dentro do templo. Ninguém louvavam ali. A Bíblia não relata nenhum louvor. A Bíblia só fala que quando tocavam a harpa de Davi, o demônio de Saul saía. Mas cantai e exultai o louvor, também a Bíblia manda de cânticos como um cântico novo. Mas aí, meus irmãos, eram só os homens sacerdotes e aqueles que estavam no templo, que adoravam a Deus para sempre. Mas hoje eles pegam esse cântico. E os cânticos que Davi adorava não eram cânticos falando de altivez, que todos da plateia vão ver você de pé e eles caídos, ou sabor de mel, ou você está triste, você levantando egos, como hoje nos dias cultos nós vemos Jesus. Vemos uma adoração totalmente falsa, adoração humana e não uma oração cristocêntrica, que Davi disse, olha a diferença, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, com insondáveis, os seus juízos e seus estatutos. Olha como lindo que era os poemas de Davi, totalmente fora dos louvores atuais. Não existe louvores maior do que Davi. Davi fazia louvores com a alma, com o coração. E nisso veio andando o tempo. A igreja vem crescendo, profetas, pregadores, e vem agora titulações de cantores, cantores gospels. Vem uma dimensão
poderosa, claro. Por quê? Porque muitos deles recebem o espírito de Davi. Quantos? Era poucos, mas tinham. Lauriette recebe a promessa. Cassiane recebe essa promessa. A promessa de fazer cânticos na caneta e adorar o Senhor. Mas os cânticos eram para adorar em casa e não no templo. E por que eu digo isso? Porque o templo é o tempo de conversão, o tempo de rasgar suas vestes. Mas então o culto assembleano colocou uma parte para todos cantarem e louvar o Senhor. Mas não no cântico da Bíblia, mas sim no cântico de Moisés. Mas o cântico que era ilustrado, que Deus dava a esses cantores. E aí começou-se o tema. Os levitas têm a parte dos louvores. Vamos, uma oportunidade para a irmã louvar. Então começou esses cantores e ver que realmente Deus estava entronizado nos louvores, como diz a palavra de Deus, que Ele está entronizado nos louvores. E começaram, meus irmãos, a pregar. Irmãos, os hinos eram tremendos. Cassiano dizendo, com muito louvor, Lauriette cantando aquele poder, ainda que para te servir eu tenho que chorar. Ou seja, caiu no pecado, mas sabe que Deus é Deus, engrandecendo o nome de Deus. Louvores como Feliciano Amaral, louvores como a harpa cristã, que foi um dos maiores desígnios que houve na terra. Ao mesmo tempo, mais cantores vinham chegando. Outros se misturaram, ou seja, como os pastores verdadeiros e os pastores falsos, se misturaram um bolo de iniquidade e ficaram entre o joio e o trigo. Porém, Jesus falava sobre isso. Ele dizia que era necessário que o joio cresça, né? Para que depois arrancasse trigo junto. Então veio crescendo o joio. Cantores vendo para ver que realmente as viagens missionárias, uma igreja dava o dízimo missionário. E aí as pessoas não tinham gravadoras. As gravadoras eram pequenas. Era só para fazer um CD e pagava e ficava por ali. Mas não, começou gravadoras a abrir. Gravadoras como as gravadoras do Raça Negra Som Livre, contratar cantores evangélicos. E começou a ver a desgraça do inferno. Entrar dentro da casa de Deus e tomarem, sequestrarem os nossos cantores, as nossas igrejas e também os nossos hinos. Os nossos hinos eram linfáticos. Os nossos hinos eram poderosos. Os nossos hinos tocavam na alma e agora foram destruídos pela força maligna. E quem é essa força maligna? A força da pombagira, rainha do inferno. Ela toma e vê isso como elo de adoração e começa a executar uma linhagem diferente. Ela começa a tirar a unção, por quê? Porque a única diferença, quando o louvor, a Bíblia diz que quando o louvor tocava, Deus então entronizava nos louvores. Então, nos anos passados, nós vimos irmãs louvando, as pessoas sendo curadas. Por quê? Ela viu que até no louvor Deus operava. Ela viu, a pombagira rainha viu que até no louvor essas mulheres, elas se consagravam para fazer uma letra. Ela chorava em cima do papel, com as canetas, chorava adorando ao Senhor pela letra que Deus revelava. Mas aconteceu algo muito tenebroso. A pombagira rainha do inferno começou a olhar isso como altivez. E começou lá no inferno uma proposta infernal, dizendo, se esses cantores estão ainda nessa fragilidade, a mulher, o vaso mais fraco, vamos colocar um pouquinho de vaidade nelas e vamos arrancar ela do temor, da unção, do poder e da razão de fazer com que esse Espírito do Senhor possa habitar no meio desse povo. Então o povo chorava, o povo aceitava Jesus através do louvor. Hoje se louva, ninguém aceita Jesus. Por quê? Porque aconteceu isso aqui. E aperta os cintos, porque agora vai começar. Ramanda gasui de cantarabassominai. Reiche mande comre cante revedemenegas. Andui de cante comanai. O inferno começa agora a articular os erros que poderiam afetar a unção de Deus sobre os cantores. E começa agora uma produção de coisas novas. Ou seja, se nós temos agora alguém que contrata, alguém que empresaria, alguém que articula até mesmo agendas, começaram, meus irmãos, um requisito. O diabo viu que pessoas e mais igrejas queriam contratar, porque agora eram CDs, DVDs, fitas cassetes que filmavam naquele tempo os irmãos louvando. Então o pastor via aquilo, via agendas para os shows e contratava. E aí começa um desespero, porque os cantores não cobravam nada para cantar. E isso vê que a demanda é alta. Então o diabo falou, vamos colocar empresários. Antigamente você falava diretamente com o cantor. Era simples. Eu já cheguei a falar com cantora famosa, diretamente com o celular dela. Hoje, você não consegue chegar na Lauriette. Você não consegue chegar na Cassiane. Tem assessores. Então o diabo viu que isso aí está dando dinheiro. Que poderia dar um recurso. Então ele colocou assessores. E esses assessores agora pagam. E agora começam a dizer para os pastores que tem que ter quantia certa. Que tem que ter algo de valor para trazer esse irmão que foi ungido por Deus para cantar em sua igreja. Não é somente um hotel de luxo,
Não é somente uma boa caixinha de 50, 60 mil, não é somente isso. A igreja tem que ser grande, tem que dar estrutura para o cantor, um bom som e uma linhagem perfeita para que esse astro, que agora virou de cantor, astro, virou-se a plateia. A igreja virou a plateia e o levita, que é o levita, virou o cantor. Então agora o mundo entra na igreja, o cantor e os ídolos. As pessoas que falar que Cassiane vai, não vão para Jesus, vão porque é da Cassiane. É como se for tirar foto da Ivete Sangalo e Cassiane, é a mesma coisa nos dias de hoje. É o mesmo espírito que atua na Ivete Sangalo, atua na Cassiane. É o mesmo espírito para louvar que habita em Joelma, habita em Aline Barros. É o mesmo espírito, não muda nada. Por exemplo, que às vezes na TV você vê que realmente eles vão lá e começam a mostrar que eles se sugam, eles não adoram, eles não pregam verdade para o povo da plateia. Ó, Raul Gil se conserta, ó, Ratinho se conserta. Não, ai, o meu CD, vocês gostaram, gente? Ai, oi, esse espírito maldito tomou a casa do meu pai, invadiram os corações desses cantores e fizeram com que eles se refém de gravadoras como a MK, que foi a pior. O demônio tomou ali, começou na MK Music, aonde tomou a Cassiane, aleluia. E olha o que fizeram com os cantores. Pegaram os cantores, meus irmãos, e detonaram os cantores. Não, a Bíblia menciona, meus irmãos, que nesse fato que Paulo está dizendo, ele está dizendo, meus irmãos, ele está dizendo que o tempo era tão breve, tão pecaminoso, que não suportariam mais essa sã doutrina, não suportaria mais essa cláusula de poder da palavra. Eles não iam de forma nenhuma suportar. Por quê? Porque o requinte que Daniel sentiu, os cantores gospel iam sentir. Eles iam sentir ali a tentação do manjar do rei. Eles iam sentir e eles não iam conseguir refutar. Eles não iam conseguir refutar. Eles não iam conseguir refutar. Eles não iam conseguir deixar, como Sadraque, Mesaque e Abednego deixou. Eles iam ver o lucro, iam ver o dinheiro. Mas aí a MK, ela começa a dizer, se vocês agora, e os cantores daquela época, começaram a aprender uma doutrina poderosa, uma doutrina santa, uma doutrina gloriosa, uma doutrina que trazia para eles um arrependimento poderoso, que era não chapinhar o cabelo, não passar batom, não fazer a unha como mudando, não passar pingente, maquiagem, nada. Eles tinham uma doutrina vinda do Espírito pelo louvor, pela pureza do louvor. A pombagira vai e diz assim, se vocês querem ganhar milhões, vocês vão entrar na gravadora e vão se pintar. E aconteceu isso não somente com Damares. Damares seu tempo antes, Damares seu tempo agora. Damares seu tempo antes, Damares seu tempo agora. Começou então as gravadoras pintar as irmãs. Olha só a Damares antes, olha aí a Damares agora. Olha a doutrina que foi esquecida, olha a pureza da originalidade. Olha isso, a pombagira começa a pintar nos lábios, começa a fazer Lauriette. Lauriette era assim, Lauriette está assim, Lauriette era assim, Lauriette está assim. E por quê? Porque se não fizer com que a cor da gravadora, você não canta. Olha como está a Shirley Cavalhares era. Olha, a Shirley Cavalhares já é velha, hein? Já é senhora de idade, da terceira idade, e está querendo ser ainda cabelo preto. Cadê o cabelo branco? A Bíblia diz que a glória dos jovens são a força do seu poder, a sua força, mas a beleza dos velhos são cabelos brancos, nem cabelo branco tem mais. Olha só como está aqui. Shirley Cavalhares, olha a situação que está aqui agora. Tá? Tem um reflete da luz aqui, ó. Vocês estão vendo aqui lá na janela. Olha só isso aqui e olha isso aqui. Então a gravadora foi comprando esse sentimento. Vamos ver. Olha outros aqui que está acontecendo. Olha diferente. Olha, vamos para outro. Olha o cantor dele. Lembra desses cantores aqui, desse casal? Eu esqueci o nome deles. Olha como eles eram, simples. Olha essa menina. Olha como está hoje, ó, o batom vermelho da pombagira. Olha a carinha de quem gosta de dinheiro aí, né? Dançando louvor. Olha a Cassiane. A Cassiane, olha como era. Doutrinada, uma mulher cheia do Espírito, o rosto cheio do Espírito. Olha hoje, olha o batom vermelho. Olha essa tiara do diabo. Isso aqui é coisa do Satanás, tá? Esses enfeites aqui, ó, é enfeite egípcio, tá bom? Não use isso aqui. Isso aqui não é de Deus. Quem usa isso aqui sai fora. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui é enfeite egípcio. E essas pérolas, esses enfeites na cabeça, não pode. É contra a palavra. É para não andar com enfeites. Isso aqui é do diabo. Né? Cláudia e Cláudia, aquilo lá, né? Olha aqui, olha a situação como era. Nesse tempo onde Deus tomava, né? Imagine um lugar onde tudo era muito lindo, onde Deus tomava, e está aqui a diferença
de que a pombagira faz. O dinheiro, o sucesso. Não suporta mais a sã doutrina, não morre dessa forma. Aqui tenho certeza que ela pregava essa doutrina, falava que ia morrer assim, mas veio antes o dinheiro, a fama e matou a beleza. Pode ver que a beleza acabou, olha. Você olha aqui, você vê beleza, aqui você não vê beleza. Aqui você vê uma, sei lá, alguém pegou a cara dela, o rosto dela, começou a moldar, não é assim? Parece? Sim ou não, meus irmãos? É? Olha só. Estão vendo isso aqui? Estão vendo aí? É isso aí. Vamos para outro. Vamos para outro. Como que o diabo faz na vaidade? A coisa é séria, não é brincadeira não. Olha só. Olha que situação que se encontra a Cassiane. Olha, essa daqui é aquela cantora. Quem lembra dessa cantora aqui, ó? Essa Fernanda, é Estela, né? É Estela, olha só. É Estela, é? É Estela, né, meus irmãos? Ela mesmo, né? Olha só. Olha, essa daqui eu não conheço. Olha só como essa cantora era. Olha como essa cantora é. Não conheço essa aqui. Olha a diferença, o batonzão, cabelo pintado. Ela é morena, tá? Ela não é loira. Ela pintou o cabelo. Ah, sem contar esses caras aqui, né? Esses daqui, esses homens aqui, é os piores, né? Esse Fernandinho aqui. Vamos só aqui para outra aqui. Olha essa aqui que eu não sei qual que é. Também não sei. Olha a diferença que fizeram, que essas gravadoras fazem com essas cantoras. Essa aqui também não sei quem que é. Ah, é aquela menina lá, né? Aqui já é um tempo mais para frente. Aqui começou já a normalidade, olha os pingentes, olha no pescoço, parece um cachorro. Não, um cachorro com corrente, desculpa falar. Olha a Aline Barros como que era. Aline Barros, deixa eu voltar aqui a Aline Barros. Vamos voltar a Aline Barros, depois vamos para Fernanda Brum. Tá? Aline, essa menina aqui, né? Corrente, uma coleira aí no pescoço, parecendo um animal. E aqui você vê a Aline Barros antes, depois. Antes, depois. Olha como o diabo vai inventando as coisas, todo mundo vai pegando. Maquiagem não tinha, brinco, pintar cabelo, luzes, já vai jogando e o povo vai pegando. Olha aqui a Fernanda Brum, olha como era, olha como tá agora. Parece que tá mais nova, né? Nova nada. Isso aqui é maquiagem, se cair isso aqui vira ruga. Tem ruga, toda parte, tem buraco toda parte aqui. Tem nada de bonzinho. Então vocês vão vendo aí que realmente, meus irmãos, é coisa tenebrosa. Olha essa mulher que eu não sei como é o nome dessa cantora aqui. Mas também, então, olha só isso aqui. Olha isso aqui, isso aqui. Olha isso aí. Olha isso. Não querem ficar velhas. Não querem. Porque ela é pastora. Isso aqui é pastora, né? Não querem ficar velha. Não querem. Olha essa daqui. Rose Nascimento? O que é essa aqui? Cantora também, ó. Olha só a diferença quando era, meus irmãos. Olha, Ana Paula Valadão. Você sabia que Ana Paula Valadão era zelada pela doutrina? Alguém sabia disso? Ana Paula Valadão era muito doutrinada, meus irmãos. Era doutrinadíssima. O cabelo dela é enroladinho, ela não é liso, ele é enrolado, tá? Ele foi mudado também pela vaidade. Enrolado. Ela era muito, né? Se você pegar gente do Trono dos anos 90, né? Que ela era Cristina Mel, né? Olha só hoje como ela está. Olha todo brinco, ó. Ela nem usava brinco na época, né? Ela era totalmente uma mulher desconservada. Foi Deus que mandou mostrar isso para vocês. Então agora, o que se refere nesse sentimento que eu quero dizer para vocês, o que a pombagira tem feito. Olha isso, gente, a Rose Nascimento. Olha isso aí, olha como era. Olha isso aqui, gente. O sangue de Jesus, olha a sobrancelha, parece uma taturana. Olha isso, olha a boca. Olha tudo que a pombagira ama. É algo inacreditável o que o Espírito Santo está me falando aqui. O que ele está me falando? Está falando, filho, o tempo se esgota e eles nunca mais voltarão. E por quê? Não que Paulo falou que é quase impossível que volte. É porque, meus irmãos, existe algo muito, muito delicado nessa história. Muito delicado nessa história. E qual que é? Qual que é? Algo delicado. O que acontece, meus irmãos, é que Paulo falou para Timóteo que eles não vão suportar e vai ter um comichão que não vão fazer eles retroceder mais. Perdemos eles. Eu sei que Deus falou para eles em Jeremias 1,5, antes de te formar eu te escolhi, antes de você nascer eu te separei. Deus separou, mas o diabo foi lá e pegou. Então, o que eu quero dizer a todos vocês que estão em casa, para vocês entenderem, quando a pombagira ela pegou, deu dinheiro, deu fama, ela pega e executa o seu próprio calendário de agendas.
Se eu não tiver 50 mil, eu não consigo trazer o diante do trono na minha igreja mais. Se eu não tiver 80 mil, eu não tenho agenda com a Cassiane. Estão hoje ricos. Todos os cantores têm uma boa casa, uma boa mansão em algum condomínio de luxo. Enquanto o perfeito louvor está saindo ainda, estou sentindo a presença de Deus, daquela senhorinha que não tem dente, que vai para a igreja com a sapatilha rasgada, mas está cantando o hino da harpa e Deus lá no céu está ouvindo, está recebendo. E isso está acontecendo em todo o mundo. As chagas do novo tempo, a destruição de todos os homens, a agonia dos seus próprios corações, interrogando a eles mesmos o sentimento perverso e desonrar os seus corpos entre si. Então, estamos vivenciando esse tempo, o tempo da tristeza mundial, do evangelho fracassado, do evangelho que não mais liberta ninguém, de hinos que não sente mais a alma, mas sim a emoção. Quantos de vocês que estão em casa não choraram com o hino ressuscita-me? Quantos não choraram com esses hinos novos que estão aí? Essa é minha casa, tua casa. E vocês choram, mas não mudam de vida. Não conseguem mais ter uma vida de renúncia. Só choram. Então o espírito maligno, que parece o Espírito Santo, mas não é, tomou as letras. Está agora tocando a melodia da emoção. Shows pirotécnicos nas igrejas, para fazer a confusão mental na neurociência, para fazer iludir você de um Deus que não está ali, que é o Deus Dagon, mas que logo, logo vai ser decepado, porque a Arca da Aliança ainda está viva. Eu digo a vocês, alerta a todos vocês cantores, se vocês me ouvirem, volta para o primeiro amor, lembra onde caíste, e volte para lá, volta novamente, vamos embora daqui, ainda há esperança para vocês, ainda há esperança, e sem contar a última que eu vou deixar aqui, com tristeza eu vou deixar aqui, Elane Martins, porque tu deixaste essa doutrina por dinheiro. Maria Marçal, uma menina jovem, que estava, Maria Marçal, cheia da doutrina, mas a MK comprou ela, hoje é chapinha, calça de homem. O que aconteceu, Elane Martins? Aquele vestidão que ia nos presídios com muita unção, saiu da igreja pela doutrina. Marcos Pereira não tinha mais como pôr água de membro, chapeou o cabelo, emagreceu, tudo vaidade, tudo. Nós vamos cair um dia, esse corpo vai cair. E logo, logo, depois desse corpo, segue um juízo. Vamos dar um like no vídeo, por favor. Não deixa o diabo tomar seu dedo, não. Senão não chega nos cantores, pelo amor de Deus. Tem mais de 50 pessoas sem like. Vamos embora, vamos dar valor àquilo que é de Deus. Acorda, povo. Então, igreja de Jesus, o espírito do diabo tomou os altares, tomou as igrejas, tomou, meus irmãos, através da fama, do talento que tínhamos, Deus dado de graça. O Espírito Santo está falando agora. O Espírito Santo está falando para você, para mim, entender que as coisas foram adulteradas. Louvado seja o nome do Senhor. É pastores vaidosos, igrejas vaidosas. Cadê a igrejinha de madeira que o povo chorava, e as pessoas ajoelhavam e sentiam a glória como nunca sentia. A glória de Deus descia. Eram pessoas simples, mas que estavam cheias do Espírito Santo. Ah, igreja pequena, onde Deus falava. Que saudade de você. Dinheiro, a raiz de todos os males. Ufa. Meu Deus, obrigado por essa mensagem, Senhor.
zelar na tua casa. Vamos zelar. Teu zelo me consumiu, meu Deus. Teu zelo. A igreja sofre com uma aparência mentirosa. Reclina para esse mundo e dá ênfase para as coisas dessa terra. Eu só peço que ainda dê tempo para que vocês se organizem, para que vocês consigam entender qual que é o objetivo de nossa existência. É se misturar com o Egito? É se misturar com este mundo pelo dinheiro? Ninguém acredita mais em nós. O mundo não acredita mais em nós. Nós deixamos de ser a diferença. É só dinheiro, pix, deixando a sua doutrina todos os dias, dando escândalos, irmão contra irmão, louvores que não passam do teto, que não tocam mais na alma. Deixamos de ser a luz do mundo. E isso é o que acontece dentro de um coração espavido de ira, rancor e dor. Quantos que agora que pregavam contra adultério, está adulterando? Quantos agora que deixaram e falavam, não, eu só o dinheiro da passagem, hoje falaram, não, pode dar comigo. Estou faltando aqui em casa umas coisinhas. Antes o cantor mesmo faltando, com fome ele ia. E quando chegava lá, Deus usava uma irmã, sem ele pedir nada. Irmão, está aqui, Deus está mandando te entregar. Era assim que os servos de Deus viviam no passado, meus irmãos. Eu não podia pedir nada para ninguém, não. Por isso que eu não peço. Eu vivo como passado. Eu não peço nada para vocês. Quantas vezes eu fazendo live, passando fome aqui, diante de Deus, eu já fui filmar minha geladeira, vocês viram. Quantas vezes, meus irmãos, eu falei, se eu pedir, eles vão dar. Se eu pedir aqui, meus irmãos, o dia que vocês me amam, eu podia falar assim, gente, olha, eu tô com o aluguel atrasado aqui, ó. Mais de 10 mil eu devo no apartamento. Que dia que eu mandei vocês quitarem? Uma coisa que eu uso para vocês, sentado aqui dentro. Um lugar que vocês usufruem, que eu estou, a internet, e dentro, um lugar que vocês estão sendo abençoados. Que hora que eu falei para vocês ajudar a pagar? Eu poderia falar, tem 10 pessoas com R$1.000? Eu quitaria isso aqui. Mas não. Deixa aí. Deus é Deus. Quantos eu passando fome aqui, fazendo live. Então eu prefiro ficar assim. Ser dependente somente de Deus. Do que, meus irmãos, sujar com este mundo. Porque eu não quero ir para o inferno. Eu quero entrar no céu. Eu quero entrar naquelas moradas. Eu quero entrar lá e eu quero receber a minha coroa. E ninguém vai poder impedir isso. Se eu for, meus irmãos, ser verdadeiro, fiel e leal a Deus até o final. Eu quero entrar no paraíso. Eu quero receber de Deus a minha coroa. Eu quero saber que se eu deixei filhos, deixa eles aí. Que fiquem meus filhos, que fique tudo, mas eu quero ser salvo. E eu estou lutando para isso. Porque eu sei o que é um homem sem Jesus. Ele é vazio. Ele não sabe para onde ele vai. Ele é jogado por um vento mentiroso, misterioso, chamado vento da iniquidade. Eu prefiro vocês, como lhamado, os pastores do YouTube, todos eles têm um grupo. Eu descobri isso. Olha o que eu descobri. Esses pastores que eu sempre falo aqui, ó, eles têm um grupo de WhatsApp, uma panelinha. Eu não vou citar o nome de vocês, pastores. E lá eles descem além em mim.
colocam minha foto, mandam meus vídeos quando eu era do mundo, e zombam. Fala, isso aí tá com o espírito do diabo. Eu sei que esse grupo existe. Eu tenho já a verdade, a necessidade desse grupo. Mas eu prefiro ficar aqui sozinho, sem misturar com vocês. Porque eu sei o que me espera na eternidade. Vocês pregam, gente. Eles pregam verdade para vocês, oram nas madrugadas, mas não são amorosos assim. Eles não são assim. Eles são personagens. Que coisa terrível que vocês estão fazendo comigo. Pastores abrindo, mais de 5 pastores. Aí o pastor Júlio voltou lá, tá lá. Você viu lá? Imagina, isso aí é capa. Isso é isso. Prefiro estar aqui, com muita sinceridade e amor a esses pequeninos, e pregando a verdade, sendo revelado pelo Espírito, do que vocês, que quando chegam no altar, por isso que Deus não usa vocês. Vocês perceberam quando vocês entram no altar? Vocês nem pregar sabem. Não dá para sentir nada na pregação de vocês. E até quando vocês vão mentir para o povo? Só quem tem vida espiritual sabe. Que pregação é essa? Carnal. Vocês ficam vermelhos para falar coisas emotivas. Fala de vossos corações, não fala da vontade de Deus. É por isso que não toca, não recupera ninguém. Olha que vergonha. Há quanto tempo vocês têm igreja? Eu num culto só em Louveira foi 7 almas. E quanto tempo não vê uma alma entrando no altar de vocês? Entrando lá na frente e aceitando a Cristo. Por isso que vale a pena, pastores. Por isso que vale a pena. Numa só pregação, ganhar 7 vidas assim, depois voltando, primeira volta minha no altar, eu já ganhei 7 almas. Imagina agora santificando mais. E imagina agora viajando, chorando nas madrugadas, nos quartos sozinho. O que Deus vai fazer na minha vida? Então vocês estão bravos, porque vocês deixaram de amar as ovelhas. Deixaram de amar cada pequenino que sobe comentar aqui. É o que dá um dízimo na tua igreja para você andar de carro e pagar uma boa pizza para tua esposa. E vocês fazem isso. Sabe o que os pastores fazem? Eles fazem uma sala de alimentação, colocam um monte de cesta básica e filma toda hora a cesta básica. Mas por que não some a cesta básica lá? Não tem um vídeo entregando, porque aquilo lá é para dar uma cesta. Se eu mostrar uma cesta, traz mais 10 cestas. Você não pode estar vazia. Tudo é manipulação. Mas eu peço que Deus conserte vocês. Eu perdoo vocês que estão fazendo comigo. Perdoo do fundo da minha alma. Porque eu sei que um dia eu vou ser sepultado e eu não posso levar isso para a eternidade. Mas eu só quero uma coisa. Dizer a todos vocês que cantoras, irmãs que estão na vaidade deste mundo, que vocês venham orar ao Espírito. Ele vai voltar e vai te abraçar, filha, você voltou, e vai pôr a mão no teu rosto assim, leve, e vai começar a tirar tudo que não agrada a ele. Você vai voltar a ser aquela mulher cheia do Espírito Santo, alegre novamente, porque agora não é mais escrava do Egito e nem dos seus pendentes, e nem dos seus arroxos. Igreja de Jesus, eu louvo ao Senhor Jesus por essa palavra. Eu quero dizer a todos vocês, estou sentindo algo tão gostoso, irmãos. Obrigado, Jesus, por isso. Que paz é essa nessa live, Jesus? Obrigado. Que coisa linda. Que live maravilhosa. Eu tô saindo daqui a pouco. Se eu morrer na minha saída de casa, é a coisa que eu mais quero. É lucro para mim. Eu tô num estágio que Paulo esteve. Morrer é lucro, viver é ganho, morrer é lucro. Mas se Deus não permitir, mesmo o diabo tentando, ele não vai conseguir, porque tem anjos ao meu lado. Então, pastores, como é bom ver sinceridade, né? A gente dorme bem, a gente sai tranquilo, a gente sabe que tem um anjo do nosso lado que vai conosco na ida e na volta. Porque Deus conhece todas as coisas e o coração ele contempla.
E é essa eternidade que queremos, está dentro de nós, porque o reino de Deus está dentro de nós. Está dentro de nós. Eu quero dizer algo aqui. O dia que eu morrer, meus irmãos, vocês vão sentir muita falta. E eu estou orando para o Senhor me levar. Não é de hoje. Estou dizendo para o Senhor me tira daqui logo. E foi assim que Deus me ouviu quando eu estava no mundo, com a lata na mão, dizendo: Senhor, me tira daqui. E Ele me tirou no tempo certo. Ele foi lá e me buscou. Eu chorava, meus irmãos, com um canudo feito na mão, com um revólver na cintura. Eu olhava meus vídeos na internet, eu chorava. Eu dizia: o que eu estou fazendo aqui? Me tira daqui do cativeiro. As igrejas, enquanto existem os pastores, vocês seguem esses caras. Tem gente aqui que segue esses caras. Esses nunca vão parar de seguir. Esses nunca querem a verdade. E aí chega eles falando: Ana, caiu. Outros dando risada. Outros falando: eu tenho um vídeo dele aqui, ele bebendo, enquanto eu estava precisando de uma palavra. Tinha alguém que olhasse para mim e dizer: calma, vai passar. Mas o Espírito Santo viu como o meu coração estava quebrantado. Ele olhou no céu e disse: vai lá e busca meu servo. Um anjo desceu com força, com vigor, com a espada flamejante. Os demônios que estavam em mim começaram a correr para lá e para cá. Ele começou a esperançar em minha alma. Meu coração foi trocado por um coração de carne, para que existam seus estatutos, seus juízos, e eu seria mais uma vez o seu servo. Ele seria meu Deus, e ali eu inclinar perante a tua face. E hoje eu estou aqui. Não é para qualquer um que chega a esse patamar. Uma pessoa que passou o que eu passei, voltar assim, com sinais, maravilhas, poder renovado, chorando pelo Espírito, tendo força, coragem, vigor, de estar todos os dias aqui de manhã, trazendo uma mensagem para essas almas pequeninas, vindo com mais autoridade, com mais conhecimento, com mais amor, com mais paciência. Eu vim. Deus mudou tanta coisa em mim nessa volta. Eu ganhei experiências que não se deve confiar em qualquer um. Eu ganhei experiência de ser maltratado, de ser aborrecido. Eu ganhei, meus irmãos, algo que o homem neste mundo não tem. Eu ganhei uma paz tão gostosa de viver. Eu tenho um coração muito... Eu já era perdoado, mas eu perdoo muito mais ainda. Eu não guardo mágoa de ninguém. Isso é lindo. Se você falar, pastor Júnior, mas aquela pessoa que fez... Não, irmão, amém. Acabou, foi passado. Deixa Jesus abençoar a vida deles. Vamos embora, temos Canaã à frente. E isso faz eu sentir, meus irmãos, essa graça benevolente. E eu quero que todos vocês em casa sintam também. Sintam abraçados por uma verdade absoluta e não sejam o final de vocês como esses cantores aqui. Almas, é uma alma. Imagine Cassiane queimando no inferno. Imagine esses cantores todos lembrando que eles fizeram tudo. Mas aí Deus acusar eles do seu dinheiro, da divisão dos pobres, de falar que o seu nome virou lucro para eles e não mais bênção. Que pegaram o corpo do Espírito Santo e pintaram, rasgaram, maquiaram, passaram tinta, o que seja. Imagina isso. Então não caio na armadilha do sistema. É um sistema, já fala o nome sistema, onde um rege é como uma roda gigante. Os demônios também abrem os tambores do Hades e vêm com força unilateral contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua morada. Não deixam perderem a única oportunidade que vocês têm para ir para o céu. Eu quero perguntar uma coisa, vocês perceberam? Perguntar para você que tem casa, que os pastores dessa internet inteira, eles não pregam sobre mais a salvação, só ficam falando de doutrina e cura. Vocês não perceberam isso? Não falam mais de salvação da cidade santa. Quem percebeu? Não falam mais. Só falam de doutrina, verdade. A verdade, doutrina. É que a doutrina é santidade, é o diabo, é o demônio. Mas esqueceram do céu. Porque eles não são de lá. Eles não falam de lá porque eles não são de lá. E é esse céu que Paulo diz, é de mostrar uns aos outros com essas palavras, porque esse céu existe, e o tabernáculo terreno será desfeito, e estaremos para sempre com o Senhor, e nunca mais nossos olhos chorarão. Vamos embora daqui. É isso que o Espírito Santo quer fazer.
tirar você daqui e levar você para o seu lugar de regaço, de segurança e de amor. O tempo está esgotando. E quem sabe você está ficando para trás. Então que Deus renova o teu coração. Que o Espírito de Deus possa te dar força para entrar naquela cidade. Porque o ato cirúrgico da verdade da palavra é renunciar. Você, minha irmã, meu irmão, quer esse encontro do teu lado. Sejam fortes. Não adianta você orar, chorar, se você não mudar. Tem que mudar o jeito de pensar. O jeito de agir tem que ser mudado. Você vai falar, pastor, mas eu oro, eu choro, e depois eu brigo com meu marido, eu xingo ele, eu não consigo. É porque você não teve um encontro verdadeiro. Um novo nascimento da mente também, não só do coração. Tem que mudar comportamentos, pedir paciência, entender que tudo vai ficar. Que Deus os abençoe, igreja. Minhas mãos estão limpas desse sangue. Minha alma engrandece o nome do meu Pai. Envolve em mim o ser do teu amor, chamado Espírito da Verdade. Me veste, Senhor, com os mantos da justiça. Me levanta pelos mantos da retidão. E pela mão segura do teu amor, me faz navegar na consciência do Espírito. Navegando, Deus, com o teu sorriso de alegria, que faz a minha força, e minha força faz o seu sorriso, estaremos unidos até o fim dos séculos e séculos. Obrigado, Jesus, por tudo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que saiba que existe um lugar. Um lugar que o homem não pode conhecer. Que o homem não pode. Ele não pode chegar, meus irmãos, e apenas somente dizer que realmente ele existe. Ele é muito mais do que tudo nessa vida. Esse lugar chamado Cidade Santa, que emana leite e mel, ele tem uma característica muito peculiar. Moram os santos, os que venceram a morte, os que venceram este mundo chamado planeta Terra. Lá moram os santos. Que Deus abençoe todos vocês. Comentem aqui. Amo vocês, vão para o céu. Porque existe esse lugar. Um lugar poderoso. Que lá o imundo não passará por ele. Não passarão por ele. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração.
Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Guarde, meus irmãos. Guarde essas palavras no fundo de vossas almas. Coloque essa palavra no coração, lá no íntimo do coração. E não deixe, meus irmãos, de forma alguma, o inimigo tomar, meus irmãos, essas palavras. Sabe? Olha, reveja o vídeo novamente. Pega e faça com que esse vídeo chegue ao conhecimento do teu coração. E que vocês nunca deixem de entender que logo, logo as portas de Jerusalém vai se abrir para sempre e fechar para sempre, né? Então, esse sempre é a eternidade. Então, a eternidade ela vai se abrir, os salvos vão entrar e nós vamos estar sempre para sempre com Cristo. Irmãos, às 3 horas vocês entram. Se eu chegar antes, estarei às 3 horas aqui. Quem vai estar comigo? E hoje à noite, não percam hoje à noite, nós vamos fazer um vídeo com a irmã Laodiceia hoje, às 10 da noite, tá? Se não conseguir chegar no dentista rápido, eu aviso vocês, tá? Eu faço um vídeo rápido. Já fica ligado no canal, vê se você está inscrito. Mantenha o sigilo do like, mantenha compartilhado. E eu vou estar hoje à noite trazendo a revelação do céu e inferno. Hoje eu vou pedir para que ela fale mais do inferno, depois a gente fala do céu. Tá certo? Então hoje 10 horas, não perca às 3 horas da tarde, eu estarei aqui. Se eu possível, vou sair correndo de lá, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu saio, pego o Uber rápido e volto. E eu já faço das 3, mas se eu entrar entre as 3 horas, se você não tiver notificação, entre as 3. Se eu tiver às 3 horas, eu estou lá. Amém? Amo vocês. Vocês vão dar um comentário aqui nesse vídeo? Vai compartilhar para as cantoras, para as irmãs da igreja? Vai? Senão, não entre nesse grande lugar aqui. Ó. Paz. Amo vocês! Olha o print! É lindo esse lugar. Paz, igreja de Jesus. Todos vocês, Deus abençoe. A paz. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. Comente, não esquece de comentar o vídeo. A paz. Onde eu vou. Imagine você voando com os anjos. Imagine você andando pelas ruas de ouro e de cristal, como nunca viu igual. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é Senhor, para sempre cantaria. Imagine você num corpo transformado. Imagine